Glória a Deus, que bênção, né? Quando as crianças sobem, eu já queria aqui cumprimentar você que está conosco aqui nesse dia, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha também através da rádio, da internet. Muitas pessoas nos acompanhando, né? Inclusive o nosso amigo Barão. Grande abraço, o Barão, fica sempre cobrando da gente, né? Para mandar um abraço para ele. E o pastor Adilson também é um acompanhante fiel aí dos cultos do domingo. E demais pessoas que estão nos assistindo, amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Um texto muito conhecido, creio que você já ouviu falar muito desse texto, mas eu creio, queridos, que a palavra de Deus, ela traz revelações diferentes para a gente. E glória a Deus que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E a palavra é viva e eficaz. Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Atos capítulo 2, a partir do verso 37. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, mais uma vez, queremos estar diante do Senhor, Pai. Primeiramente, ó Deus, para pedir perdão, meu Deus, pelos nossos pecados. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos também te agradecer, te louvar, pois sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que está sobre todas as coisas. O Senhor é aquele que opera maravilhas em nosso meio, Pai. E mediante essa palavra, ó Deus, eu quero clamar a Ti, ó Deus, nessa manhã, que o Espírito Santo venha sobre a minha vida, que o Espírito Santo venha sobre a Tua igreja nesse dia, ó Pai. Que nós possamos ouvir essa palavra e colocá-la em prática em nossas vidas, ó Pai. Oramos nessa manhã e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E eu apresento a tua igreja, ó Deus. Se tem algo que possa trazer distração, se tem algo, meu Deus querido, que está incomodando o teu filho, a tua filha, de receber essa palavra, eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda distração, tudo aquilo que não vem de ti, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos, fica à vontade. Esse texto é um texto muito rico e eu trouxe um tema para essa mensagem: o poder do Evangelho na igreja local. Sinceramente, quando eu estava ali vendo esse vídeo, o que nós passamos no dia de ontem, nem precisava pregar. Confesso para vocês a alegria que está no meu coração de saber que a igreja está em movimento. E às vezes as pessoas ficam procurando uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus. Ontem, para a glória de Deus, nós batizamos ali também 7 pessoas, ali no sítio do Tafarel, onde aconteceu uma célula também, um pouquinho antes do batismo. À noite, né, culto dos jovens, célula dos adolescentes. E durante a semana, curso de membresia, pré-batismo, a igreja em movimento.
uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus. E às vezes a gente ainda ouve pessoas, Alexandre, falando que não tem poder, não tem avivamento. Queridos, a igreja está na África, a igreja está no Peru, através do pastor Fernando, a igreja está nos Estados Unidos, através do pastor Marcos, a igreja está em vários lugares, ela está em movimento, a igreja ela tem poder, essa igreja local precisa ser valorizada, queridos. E muitas vezes a gente fica só procurando defeito, muitas vezes a gente fica só procurando algo para trazer para o meio do povo, para trazer confusão na cabeça do povo. Mas eu quero te dizer, queridos, que através desse texto aqui, nós podemos aprender muita coisa sobre o poder do evangelho na igreja local. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você nesse dia. E essa pergunta falou muito ao meu coração. Será que realmente eu tenho valorizado a igreja local? Onde eu conheci Jesus, onde eu estou aprendendo da palavra de Deus, onde cada dia eu estou convivendo com meus irmãos? Pensa um pouquinho aí, queridos. Será que realmente eu valorizo a igreja local ou eu só coloco defeitos? Porque nós precisamos vigiar muito. Eu falei isso na pregação passada. A gente senta, pastor Reinaldo, daí a pouco está denegrindo a imagem de outra igreja, está falando de pastor, está falando de líder e não falamos nada de Jesus. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que se nós quisermos receber o poder desse evangelho, se a gente quiser ser uma igreja local que esteja avivada, que esteja pronta para fazer o que Deus está requerendo de mim e de você, nós precisamos ir para a palavra. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para aquilo que muitas vezes te impede de servir a Deus. Olhe para Jesus. Eu sempre faço essa pergunta. Quem era eu antes? Quem eu sou hoje? E o que eu posso ser na presença do Senhor? E esse texto, queridos, um pouquinho antes, né, quero só deixar bem claro que o livro de Atos, é um livro que continua, né, a história de Jesus e do Evangelho. Foi escrito pelo apóstolo Lucas. E aí, queridos, nós aprendemos muitas coisas nesse livro. Ele relata a última aparição de Jesus e a sua ascensão. Quando ele é assunto aos céus, ele fala para os discípulos: permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos do Espírito Santo. Eu fiquei prestando atenção e fui buscar alguma coisa sobre permanecer. Permanecer traz para mim e para você obediência. Permanecer na presença de Deus é você orar, é você buscar a palavra todos os dias, é você entender que você precisa de Deus, eu e você precisamos de Deus, queridos. E quando Jesus fala para aqueles discípulos: permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos do Espírito Santo. E um pouquinho antes, vocês sabem, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, vai dizer que a promessa do Espírito Santo é para todos. Mas para todos que creem em Jesus, para todos que creem no poder do Evangelho, para todos que estão sendo preparados para servir a Deus nessa terra. E continuando, quando chega no capítulo 2, ele fala sobre a descida do Espírito Santo. Vai falar sobre os dons de línguas. Mas o que eu quero trazer para a igreja nesse dia é exatamente esse texto que nós lemos no capítulo 2, do versículo 37 ao 47. Nós poderíamos dividir isso aqui em duas partes. Do 37 ao 41, vai falar do discurso de Pedro. Quando Pedro faz aquele discurso, aquele povo fica preocupado. E aí eles falam lá no versículo 37, que faremos? Que faremos depois daquele discurso? Que faremos depois que a gente ouve falar do Evangelho de Jesus? O que eu tenho feito quando eu aceitei Jesus na minha vida? Será que realmente eu tenho buscado o Espírito Santo, buscado ser cheio de Deus? Ou eu tenho procurado viver do meu jeitinho e não toca nessa área, que aqui eu domino muito bem, não precisa falar disso, que isso aqui eu sei fazer? Andar na vontade de Deus é entender que nós precisamos de tudo isso. E a resposta vem para aqueles homens, aquelas 3.000 almas que confessaram Jesus naquele dia. Que faremos? Olha a resposta no versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Então essa primeira parte, ela vai falar do discurso de Pedro e vai trazer ali uma resposta para aquelas pessoas que estavam perguntando o que elas fariam. Isso acontece comigo e com você também, queridos. Quando nós aceitamos Jesus, tem visto falar muito por aí, nós precisamos voltar ao primeiro amor. E um dia desse eu assistindo ao podcast, o pastor falou assim, aliás, a gente nem deveria ter saído do primeiro amor. Como voltar ao primeiro amor? Isso fala do revestimento do poder do Evangelho. Quando eu e você, nós estamos caminhando com Jesus, quando eu e você estamos buscando a palavra de Deus, a gente não tem que voltar ao primeiro amor. A gente persevera e permanece no primeiro amor. Mas isso acontece, porque ainda somos carnais. A gente vive nesse mundo ainda, um mundo conturbado, um mundo que oferece muitas situações difíceis, mas não se esqueça, se você foi chamado, você é promessa, se você foi chamado, você tem propósito na sua vida, e se eu e você somos chamados, nós temos que nos apegar naquele versículo que fala, luz para o mundo e sal para a terra. É isso que nós precisamos entender. E na segunda parte, do 42 ao 47, ele vai dizer como viviam os convertidos. Isso trouxe para mim, queridos, uma reflexão muito grande para a minha vida. Como eu tenho vivido na presença do Senhor. Como eu tenho feito a obra de Deus nessa terra. Será que realmente eu tenho buscado a Deus ou eu tenho focado somente nos problemas que acontecem à minha volta? A vigília dessa sexta-feira foi uma bênção. Quem veio sabe o que eu estou falando. Foi uma palavra poderosa que Deus trouxe aos nossos corações. E durante o tempo que foi ministrada aquela palavra, o tempo que nós passamos ali, o Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu transmiti esse recado para a igreja, que nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos, mas muitas vezes a gente não vigia, a gente fala demais. Já ouviu aquele ditado, dá com as línguas no dente, e depois a gente paga um alto preço. Quer falar muito? Fala de Jesus, fala da palavra de Deus, porque isso aí vai valer a pena, porque quando eu falo de mim mesmo, pode trazer problema. Quando eu falo de mim mesmo, pode trazer confusão. Mas quando eu falo da palavra de Deus, eu não preciso ter medo, porque a palavra de Deus tem poder para transformar. Por isso que eu estou falando aqui do poder do Evangelho na igreja local. Você é essa igreja local, querido. Você faz parte dessa igreja local. 2019, lembro muito bem que um jovem trouxe muitas pessoas para Jesus. E naquele ano eu fiquei pensando assim, meu Deus, assim diretamente eu não lembro de ter trazido uma pessoa para Jesus. Claro que a gente prega, né, pastor Reinaldo? A gente anuncia o Evangelho, é o Espírito Santo que vai fazer, Deus que vai fazer a obra. Mas eu digo assim, trazer diretamente, falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso melhorar, eu preciso entender. Então se eu quero ser, se eu quero viver como esses novos convertidos, essas pessoas conheceram o poder do Evangelho, eu preciso fazer algo mais. Peça ao Senhor, peça discernimento ao Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Será que eu estou fazendo já é o suficiente? Eu creio que não. E os cristãos, queridos, eu acho lindo que os cristãos, eles continuaram a usar o templo como lugar de reunião e de ministério, mas também encontravam nos lares. A nossa igreja, ela encontra nos lares também. Nós temos as células aí durante a semana. Algo poderoso. Quantas pessoas que frequentam a célula, mas não vêm à igreja? Talvez por vários motivos. Até mesmo de não ter algo para ir para a igreja. Mora distante. Então a gente reúne também nos lares. É muito bom a gente estar aqui ouvindo uma palavra. É muito bom a gente ter esse momento de comunhão. Um momento que nós vamos estar ceando juntos. Isto é maravilhoso. Mas o que eu tenho feito lá fora? Esse povo, eles tinham essa qualidade. Eles também encontravam nos lares. Faz uma análise aí. Estamos em agosto. Quantas pessoas você visitou até agora? Estou falando para mim, queridos. Poderia ter visitado muito mais. Mas o que eu falei lá atrás? Às vezes a gente fica focado aqui nos problemas, fica focado nas coisas civis e esquece das coisas espirituais. Deus está chamando a igreja, essa igreja local, cheia do poder de Deus, cheia do poder desse Evangelho, para sair lá fora. É isso que nós precisamos. Igreja é para fora.
aqui é lugar de nós recebermos, ser cheios, transbordando do Espírito Santo, mas fazer a obra é lá fora. E aí eu te falo, queridos, qual tem sido o seu tempo de qualidade, quando você tem a oportunidade de encontrar com as pessoas lá fora? Entra ali falando do Flamengo e do Galo, ou fala de Jesus? Estou falando para mim também. Nós precisamos atentar para isso. E esse povo, olha interessante, versículo 42, um pouquinho à frente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Já pararam para analisar somente esse versículo? Que versículo poderoso para nossas vidas. Partir do pão, as refeições regulares, aquilo que nós fazemos todos os dias. Mas os judeus, eles tinham vinho e pão, era costume deles. E logo após aquela refeição regular, eles tinham a ceia do Senhor. Oh, glória! Então nós precisamos entender isso também. É muito bom você ir no aniversário, é muito bom você participar de alguma coisa, mas é melhor ainda quando nós falamos de Jesus. Glória a Deus, que já tem bastante tempo que os aniversários, a gente louva, a gente prega, a gente fala de Jesus, nada de bebida, glória a Deus por isso, é algo extraordinário. E esse povo faz isso muito bem. A ceia do Senhor é o pão e o vinho, e eram elementos comuns naquele meio, como eu falei. E aí, queridos, esse termo comunhão não significa apenas estar juntos, quer dizer ter em comum. É diferente, eu posso estar junto com a pessoa, mas não condizer com aquilo que ele está dizendo, não concordar, isso é normal. Mas algo em comum, servir a Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder desse Evangelho, é para toda a igreja do Senhor nessa terra. Mas para aqueles que foram chamados, para aqueles que foram tirados lá do meio. Eu não creio, queridos, que Deus me tirou cada um de vocês lá do meio da sua família, para você ficar esquentando a cadeira, e não. Deus te chamou para fazer algo diferente. E o que você tem feito com esse poder do Evangelho que você está recebendo? O que você tem feito com a presença do Espírito Santo na sua vida? É algo para a gente pensar. Outra coisa interessante, no 46, versículo 46, olha que lindo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e sigileza de coração. Os cristãos encontravam diariamente, não só no domingo aqui no templo. Eles tinham esse costume de encontrar diariamente. E será que a gente tem encontrado diariamente com as pessoas? Ou a gente tem economizado esse tempo? Vou falar de mim mais uma vez. Às vezes eu fico ali 3 horas na frente da televisão assistindo um futebol, mas não tiro 1 hora para fazer uma visita de qualidade. Creio que deve ter muitas pessoas nessa situação. De repente a gente vai para um churrasco, não estou dizendo que você não deva assistir um futebol, que você não deva ir para o churrasco, tudo tem seu tempo, mas eu estou dizendo aqui de aproveitar o tempo. E aquele povo, naquela época, eles tinham sede, naquela época eles tinham gosto de estar junto com as pessoas. Eu preciso ter gosto de estar junto com meus irmãos. E queridos, a gente tem vivido uma igreja nos últimos tempos, que está parecendo mais um partido político. Eu sou de B, eu sou de A, e não toca aqui, não toca ali. A minha igreja que é perfeita, a minha igreja que vai para o céu. Eu fico um pouco preocupado com isso. Nós precisamos ser discípulos do Senhor. Nós precisamos ser discípulos de Jesus e saber que nós estamos em construção. Alguém falou um dia desse que quando passa numa obra, está escrito lá, em construção. Isso está em mim e você todos os dias, até a gente ir para a glória. Eu estou em construção. Eu estou passando por um processo de transformação. O dia que tiver perfeito, nós vamos para a glória. Se você se achar perfeito aqui na terra, queridos, pode ter certeza que tem algo dentro de mim e de você que precisa ser mudado. A gente precisa atentar para isso. Capítulo 6, versículo 1. Eles cuidavam uns dos outros. Olha que interessante, aquele povo, eles cuidavam uns dos outros. Eu não quero entrar em detalhe nesse texto, mas ali, quando estava crescendo muito o número de pessoas, principalmente de órfãos, de viúvas, o que eles fazem? Eles separam 7 homens para servir às mesas.
pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas de testemunho. Isso traz para mim e para você, queridos, se tem algo dentro da minha vida, da sua vida, que precisa ser mudado, que precisa ser corrigido, nós precisamos corrigir para servir a Deus. Eu quero te dizer que nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Se eu ainda estou com o pé lá no mundo, eu preciso descolar meu pé lá do mundo para servir a Deus dentro da igreja. Não somos perfeitos, mas precisamos estar na posição. E eu achei tão interessante que às vezes, né, se discute muito sobre liderança, sobre pastores, né, que o cara vai para lá, 6 meses, já vem com a carteirinha de pastor, essas coisas que acontecem por aí. Mas aqui, queridos, se a gente for analisar, é algo simples, servir as mesas. E eles buscaram características naqueles homens. E Deus está olhando para mim e para você, e está observando quais são as características. Deus está olhando para mim e para você, e está querendo consertar aquilo que precisa ser consertado, e nós precisamos estar na posição. E aí, queridos, quando nós falamos desse poder do Evangelho, você já parou para pensar que o Evangelho tem poder para transformar? Eu fiquei maravilhado, tinha mais ou menos 3 anos, que a gente não ia numa comunidade ali em Ipiranga, e há mais ou menos uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, perdão, a gente foi passear num sítio lá de uma serva lá da igreja, e aí demos carona para o Senhor. O Senhor estava meio turbinado, meio bêbado, e ele falou assim: olha que legal vocês dar carona para mim, as pessoas passam, jogam só poeira na gente aqui, o que levou vocês a dar carona para mim? Ah, é Deus, não sei te explicar não, depois você pergunta para Deus. E andamos ali uns 4 quilômetros, quando nós chegamos pertinho da casa da senhora que a gente ia, ele falou assim: eu moro 1 quilômetro na frente. Eu falei: não, vou deixar o senhor lá. Deixei aquele senhor e falou assim: vocês vão ficar aí muitos dias? Eu falei: até amanhã. Será que você não faria uma visita lá em casa, não? A coisa está feia lá. A mulher bebe, o menino bebe, eu bebo. Está uma confusão. Não vou citar nome por ética. Aí chegamos, oramos ali naquela casa, dormimos ali. No dia seguinte eu pergunto para o irmão: fulano de tal, você iria lá com a gente? Vamos. Chegamos naquela casa, queridos. Pensa numa coisa terrível. Você sentia a presença do inimigo naquele lugar, mas quando o poder de Deus está em mim e você, quando Deus já dá o toque dele, ele garante. E nós chegamos ali, a esposa saiu. Não quis nem ouvir, Cris. E ele ficou ali com a gente, meio sem graça. Aí a Marisa, para a glória de Deus, ela tem muito discernimento. Ela viu alguém deitado no sofá, todo enrolado ali no cobertor. E ela fala assim: quem está ali? Ele falou: meu filho. Chegou há poucas horas. Ela falou: mas Deus quer falar com ele. Quando ela falou assim, o jovem já levantou. E aquele jovem ficou de pé. E para a glória de Deus, queridos, nada de mim, nada da Marisa. É o poder do Evangelho. E ali nós oramos para aquele jovem. E a Marisa falou assim: você crê que Deus tem promessa para a sua vida e pode mudar a sua história? Ele falou: eu creio. Só isso que ele falou. Confessou Jesus. O pastor Reinaldo conhece esse jovem. 1 ano depois, ele falou: queria ter uma esposa, queria ter uma casa, mas tudo é difícil. Eu gasto tudo nas drogas, gasto tudo na bebida. Aí a Marisa falou para ele assim: mas se você crê, Deus vai te dar isso. 1 ano depois, uma casa linda naquela comunidade. Aquele jovem arruma uma namorada, manda o convite de casamento para a gente. Mas antes disso, ele passa pelas águas, convida a gente para ir no batismo dele. Não teve como ir, porque a gente estava no encontro com Deus. No casamento, não teve como ir, que tinha um casamento no dia aqui também. Resumindo a história, queridos. Hoje, para a glória de Deus, tem um culto lá todo sábado. 30 pessoas da comunidade foram para Jesus. Através da vida daquele jovem. É o poder do Evangelho, igreja. Mas às vezes a gente fica quieto em 4 paredes. A gente às vezes quer só receber. Muitas vezes a gente não quer levar, retribuir. E esse povo fazia isso com muita qualidade. Isso é para hoje. Quando fala de igreja local, está falando da igreja de hoje, Comunidade Batista da Paz e demais igrejas que pregam o verdadeiro Evangelho. É para hoje. Os milagres acontecem nos dias de hoje, mas muitas vezes nós estamos presos aqui dentro do templo.
e não saímos lá fora para ver o que está acontecendo, o que as pessoas estão precisando. Esse é o poder do Evangelho. Eu gosto muito de citar isso porque é muito gostoso quando você lê na palavra e vive na prática. Isso é algo tremendo, queridos. E eu quero te encorajar, quem sabe até aqui você tem vontade de fazer e ainda não fez, faça. Porque quem vai mover tudo isso é o Espírito Santo, é o poder da palavra, é o poder do Evangelho. Não sou eu, não é você, não é a sua capacitação, não é o seu conhecimento teológico, é o poder da palavra de Deus, o Evangelho simples, que entra no coração das pessoas, assim como está entrando no meu e transformando a minha vida, transformando a minha casa. Esse é o poder do Evangelho. E essa igreja local, eu já falei bastante sobre isso. Quantos estão abandonando a igreja local? Por motivos fúteis. Ah, meu irmão, minha irmã, não está indo mais à igreja? O que houve? Aí eu cheguei lá, o Mateus cumprimentou todo mundo alegria, mas quando chegou minha vez, ele fechou a cara. Às vezes foi um momento ali que o Mateus não quis ficar mostrando os dentes, e aconteceu ali. Isso não é motivo para sair da igreja, queridos. Isso é um dos, mas são vários. Aí eu não gostei do confronto do pastor, então vai discutir com Deus. Me lembro que uma vez eu tinha muita dificuldade com o tal do livre-arbítrio, e eu não concordava com aquilo de jeito nenhum, Vinícius. E aí um dia eu conversando com o pastor, falei, mano, pastor, eu não concordo com isso, porque a pessoa vai, peca, depois ela volta, Deus aceita ela de novo, que negócio é esse? E eu fui importunando aquele pastor, buscando uma resposta. Aí um dia o pastor, acho que ele perdeu a paciência. Ele falou comigo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa com muito amor no meu coração. Vai discutir com Deus, porque é Ele que deixou o livre-arbítrio. E aí, queridos, a gente precisa entender isso. Tem dificuldade? Tem. Se você sair daqui e for para lá, o mesmo problema vai estar lá, que às vezes o problema não é a igreja, o problema sou eu, o problema é você, que não consegue encarar as pessoas, que não consegue viver junto com as pessoas. Olha o que o pastor Reinaldo falou aqui durante a oferta. Nós temos que ser uns com os outros, amar uns aos outros. Mas isso passa muito longe. E um pouquinho antes aqui, olha que interessante esse versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Já falei isso aqui uma vez. Será que eu venderia o meu carro, o nosso carro, para distribuir para os irmãos? Não venderia, queridos. Então nós estamos longe dessa igreja primitiva. Nós estamos um pouco longe, um pouco distante dessa verdadeira igreja do Senhor. Mas como igreja local, queridos, nós precisamos entender o poder do Evangelho. Como posso avaliar a minha igreja? Estou falando de igreja, Comunidade Batista da Paz, Assembleia, outras igrejas aí. Placa de igreja não vai definir nada não, queridos. Lá no céu não tem placa de igreja. Mas como você avalia a sua igreja local? Hoje você está aqui. Qual que é a sua avaliação? Eu vou lá hoje, mas sem expectativa nenhuma. Mas de repente, uma palavrinha que você ouve lá, Daniel, aquela palavrinha entra no meio do seu coração e faz uma diferença enorme. Nós temos que avaliar a igreja do Senhor como o Senhor avalia. Ele está dizendo aqui que é uma igreja poderosa, é uma igreja que vai fazer a diferença, é uma igreja que está nessa terra para chamar pessoas para Jesus. Esse texto chama muita atenção porque ainda tem muitas pessoas precisando conhecer Jesus. Tem muitas pessoas precisando ser alcançadas do seu lado. Estou achando a igreja fria e não sinto o fogo de Deus? Às vezes a gente pensa dessa forma. Nosso culto hoje foi frio, né? A palavra hoje foi estranha. O louvor hoje não fluiu muito bem, não. Mas eu quero dizer, querido, que o louvor que nós damos aqui é para o Senhor. Não é para mim, não é para você. A palavra é do Senhor. De repente, uma palavra inteira não vai surgir tanto efeito. Mas como eu disse, uma palavrinha ou um versículo vai fazer diferença na sua e na minha vida. Não escuto ninguém dando uns glória a Deus. Por que você não escuta? Porque você não dá glória a Deus. Porque se você der glória a Deus, você não vai escutar ninguém do seu lado. Você não vai preocupar com essas coisas.
Confesso para vocês que eu tinha muita dificuldade nessa área. Eu era muito preso nisso daí. Mas um dia eu falei assim, Senhor, Espírito Santo, é o Senhor que conduz a minha vida. Não deixa eu fazer do meu jeito, mas que eu faça do jeito do Senhor. De vez em quando eu estou quietinho no meu canto ali, mas às vezes eu dou umas rajadas de glória também. Isso é o poder do Evangelho. Isso, queridos, isso é algo particular. Não adianta eu querer ensinar para você aqui, mostrar, querer enfiar dentro do seu coração, que eu não vou conseguir. Pastor nenhum consegue enfiar isso dentro do seu coração, não. Mas nós precisamos começar de mim. Às vezes eu fico esperando muito do outro. Nosso culto hoje, ninguém deu glória a Deus. Mas por que você não deu? Por que eu não dei? É eu e Deus. A particularidade ali, é o momento de você estar aqui, nesse momento aqui, recebendo de Deus, enchendo-se de Deus. A gente precisa entender isso. E aí, de repente, você mesmo responde para você. Foi nessa igreja que conhecia Jesus. Foi nessa igreja que eu aprendi a ler a Bíblia. Foi nessa igreja que eu passei pelo encontro com Deus. E foi um divisor de água na minha vida. O que eu ouço falar por aí é isso, inclusive para mim. Cheguei aqui já, mais convencido do que convertido. Mas quando eu fui para esse encontro com Deus, foi um divisor de água na minha vida. Então nós temos que valorizar a igreja local. Seja a igreja, onde você estiver. Não precisa levar o nome da comunidade, não. Leva o nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. É diferente, queridos, quando você evangeliza alguém, de repente você vai evangelizar uma pessoa lá em Teixeiras. Você convida a pessoa para vir para cá, pastor Reinaldo, ela vai ter dificuldade. Aí você fala, procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. É isso que nós precisamos entender. E aí talvez você, ouvindo tudo isso, eu quero rapidamente, mas rapidamente, falar de 5 características de uma igreja cheia do poder de Deus. São várias, mas eu separei 5. E é muito interessante você guardar isso. É uma igreja avivada, cheia do poder de Deus, mas tem algumas características. A primeira dela, sede pela palavra de Deus. Atos 2, 42. Olha o que diz aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, uma igreja que tem a sede da palavra. Por quê, queridos? A palavra, ela nos orienta. A palavra é um poder tão excelente que ela vai falar de todas as coisas, principalmente da obediência, que é algo que às vezes a gente tem muita dificuldade em obedecer. Aí eu obedeço a Deus, mas eu não obedeço patrão. Eu obedeço a Deus, mas eu não obedeço pastor. Eu obedeço a Deus, mas eu não obedeço liderança. Como que você vai obedecer quem você não vê, se você não obedece aquilo que você está vendo? Tudo isso a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus é algo extraordinário. Está falando para vocês aqui, um homem que detestava crente. Vocês já conhecem a minha história. Eu acho que a última coisa que eu pensava é entrar numa igreja evangélica. Mas Jesus me alcançou. Jesus te alcançou também. Então eu creio que o poder de Deus que vai vir sobre a sua vida, o poder do Evangelho sobre a sua vida, a partir do momento que você vai conhecendo a palavra, mergulhe sem conhecer a palavra, tem falado muito sobre isso nesses últimos tempos. Não se contente em viver no raso, vai para o profundo. E esse profundo você encontra na palavra de Deus. Então tenha sede da palavra de Deus. Outra característica de uma igreja cheia do poder de Deus, sede pela oração. Esse mesmo versículo, lá no finalzinho, na parte B, 42b, diz assim: e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos, a oração tem poder. A oração só não muda Deus, mas a oração muda as circunstâncias. Tem uma frase muito conhecida por aí. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. É fato. Quer ver Deus trabalhar na sua vida? Quer ser um discípulo verdadeiro do Senhor? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser cheio do poder do Evangelho? Conheça a palavra e ore. Terceira coisa é jejuar para queimar a vontade da carne. É preciso fazer isso também, queridos. Uma igreja que ora é uma igreja que é avivada.
Um dia desse o pastor Aldeir chegou aqui para fazer um discipulado. E aí estava acontecendo o CNC, e eu estava aqui com o grupo fazendo o curso de membresia. Aí no dia seguinte nós encontramos, ele falou para mim assim, mas todas aquelas pessoas estavam fazendo o curso de membresia? Sim. Eu falei lá no início, a igreja em movimento. Eu fico maravilhado com isso, pastor Reinaldo. É algo que me chama muita atenção. Eu falei isso lá atrás e quero repetir aqui hoje, José. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu estou naquela igreja há tanto tempo, mas eu não faço nada naquela igreja, eu não tenho oportunidade. Ore e peça ao Senhor para colocar aquilo que você quer fazer. E nos procure, tem serviço demais. Tem muita coisa para fazer no reino de Deus. Talvez foi uma das coisas que eu ouvi no início da minha caminhada que eu nunca esqueci. E é bíblico. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Nós temos aí a célula lá no Tafarel, todo primeiro sábado do mês. Às vezes a gente tem que deslocar lá, mas daqui a pouco o Tafarel vai estar pronto, ele mesmo vai dirigir aquela célula. E cadê? O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer mais? Tenha sede pela palavra e tenha sede pela oração. Terceiro lugar, terceira característica de uma igreja cheia de poder, de uma igreja avivada, sede por missões. Olha que algo tremendo. Pastor Fernando, até mostrei para o pastor Reinaldo esses dias. Às vezes eu gosto de ligar para ele, para bater um papo com ele. Eu penso que ele está muito sozinho lá. Agora as duas filhas estão aqui em Patinga. Está ele, a Milagros, o outro filho está fazendo missões. Às vezes eu ligo para ele e ele manda uma mensagem. Pastor, no momento eu não posso te atender porque eu estou a trabalho. E lá num triciclo, que chama aquilo, num megafone. Jesus é bom, Jesus quer te salvar. Olha que coisa tremenda, queridos. E às vezes você olha e fala, meu Deus, pregar lá no Peru, o pastor Fernando está lá quase 30 anos, não morreu não. Muito pelo contrário. Está sendo usado por Deus naquele lugar. Uma igreja cheia de poder de Deus, uma igreja avivada, ela tem que ter sede por missões. Olha um pouquinho atrás aí, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tanto em Viçosa, Peru, Moçambique, Estados Unidos, em Viçosa, nós vamos estar prontos para fazer missões, queridos. Uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja avivada, ela tem sede por missões. Pastor, mas eu não posso contribuir. Pastor Fernando já deu essa dica, né, pastor? Lá atrás, há 3 motivos que você pode ajudar em missões. Indo, orando ou abençoando financeiramente. Então, se você não pode abençoar financeiramente, ore. Ore pelos missionários. Muitos estão passando uma peleja grande lá, muitos estão desanimados. Essa semana mesmo a nossa irmã Sara pediu até para falar com a igreja, trazer um abraço para a igreja, está lá, né, fazendo curso lá de missões. Daqui a pouco ela vai estar para o mundo afora aí, levando a palavra de Deus. Então, queridos, essa igreja missionária é uma igreja cheia do poder de Deus também. Quarta característica, sede para ajudar os necessitados. 44, 45, o texto que nós lemos. Atos 2, 44, 45. Diz assim, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que tinham necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. É uma igreja que tem sede de abençoar os necessitados. Um dia desse eu conversando com a pessoa, e essa pessoa falando da dificuldade em distribuir a cesta básica. Eu falei para ele assim, se você está com dificuldade de distribuir a cesta básica, pode encaminhar lá para a CBPAS, que a gente arruma um jeitinho de entregar com qualidade. Hoje são 42 famílias, né, pastor? 42 famílias que são abençoadas todos os meses. Tem irmãos que ajudam, tem irmãos que trazem a cesta, tem irmãos que enviam oferta, mas independente disso, a igreja nunca deixou de abençoar essas famílias. Eu já falei isso aqui uma vez, o que me chama muita atenção é que as pessoas são tão abençoadas e são gratas a Deus, que chega um momento que elas falam assim, pastor,
não precisa mais mandar a cesta para mim, porque eu arrumei trabalho, meu marido arrumou trabalho, meu filho arrumou trabalho, abençoa outra pessoa. Oh, glória! Isso é tremendo, queridos, quando nós fazemos isso com qualidade. O que é fazer com qualidade? É você escolher pessoas para lá entregar essa cesta. E a oportunidade de você falar do Evangelho, falar do poder da palavra de Deus. Isto é uma igreja que ajuda os necessitados. E tem pessoas que podem estar necessitadas somente de um abraço, de uma oração. E eu e você, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, a gente pode dar esse abraço. Eu me lembro que lá no Congresso dos Homens, sabe quando Deus pede para você fazer uma coisa, você reluta? Aí tinha uma pessoa lá que eu não conhecia. Aí o Espírito Santo fala no meu coração, vai lá e dá um abraço naquele homem. Só dá um abraço. E depois ele parou com o irmão e falou, não sei por que o pastor me abraçou. Aí o irmão, com muita sabedoria, falou para ele, eu sei, porque o Espírito Santo mandou. Tem pessoas precisando só de um abraço. Tem pessoas precisando só de uma palavra. Tem pessoas precisando só de algo para se animar. E às vezes, queridos, a gente chega e nem fala com a pessoa, às vezes nem fala uma palavra de Deus para aquela pessoa, fala a palavra de derrota. Então a palavra tem poder. Como eu falei da língua lá atrás, a língua tem poder para abençoar e para amaldiçoar. O que eu e você temos feito? Nós temos abençoado ou amaldiçoado? E em último lugar, a igreja, uma característica de uma igreja cheia do poder de Deus, é uma igreja que tem sede pela unidade, coletividade. É o que eu falei. De repente, Thaís, a gente tem dificuldade em cores. Um é azul, outro é preto e branco, não é, pastor Reinaldo? Outro é vermelho e branco. Isso faz parte. De repente você gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Mas em se tratando de povo de Deus, em se tratando de filhos de Deus, a gente tem que ter essa unidade, queridos. Nós precisamos ser uma igreja unida. Como eu falei lá no início, parecendo um partido político. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não é assim que funciona, queridos. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a vida eterna. Nós precisamos buscar isso todos os dias. A igreja dos últimos tempos tem sido uma igreja cada vez mais individualista. Preste atenção. Mas a igreja do Senhor, ela vai prevalecer. A igreja do Senhor nessa terra, ela vai perseverar até o fim. Então não se preocupe com o que está acontecendo ao seu lado. Não se preocupe com os escândalos. A Bíblia diz que haveria escândalos. Estão acontecendo escândalos. A palavra está se cumprindo a cada dia. Mas nós precisamos manter essa unidade num só propósito, numa só visão, que é visão de reino nessa terra. A igreja avivada deseja o contato com o próximo. Efésios capítulo 4, versículo 16, diz assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oh glória! Então nós precisamos, queridos, ser essa igreja avivada e ter o contato com o próximo. Ah, pastor, você fala isso porque você não conhece aquele irmão. Você fala isso porque você não sabe como que aquela irmã pega no meu pé. Ora, como eu falei, a oração tem poder para mudar a mim, tem poder para mudar o outro também. Agora, não tenta mudar o outro do seu jeito não, que não vai dar certo não. Mas quando você orar, quando nós oramos, o Espírito Santo, o próprio Deus, ele muda.